Então tá, meus irmãos. Quero pedir a todos que abram a Escritura em Marcos capítulo 16. Ou melhor, antes desse texto de Marcos, é o texto de Mateus. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, versículos do 18 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar todos. Hoje nós vamos dando sequência, a esse ensino, refutando as heresias, refutando as seitas, onde nós temos tratado sobre o catolicismo romano. Hoje nós vamos abordar então o tema sobre o batismo, que para o romanismo o batismo ele é considerado um sacramento, e é considerado o primeiro sacramento. Não necessariamente em importância, porque eles consideram o sacramento da Eucaristia como o mais importante, mas no entendimento católico romano, ele é o primeiro no sentido da ordem, ou seja, é aquele sacramento de entrada, e por meio do qual a pessoa teria acesso aos demais sacramentos. Por isso que, coloca para nós aqui os 7 sacramentos ali. Então aqui tem os 7 sacramentos, da seita romanista, batismo, crisma ou confirmação, Eucaristia, penitência, matrimônio, ordem e extrema-unção. Nos outros dias nós estaremos vendo esses outros. Pode ser que na quinta-feira que vem a gente já consiga ver os outros 5 sacramentos, que são um pouco mais, eu quis me deter um pouco mais de tempo, me aprofundar um pouco mais justamente nesses, Eucaristia, batismo, que nós não consideramos sacramentos, nós consideramos ordenanças, mas nos demais, então eu não vou me aprofundar tanto, e também até mesmo porque eles, mesmo no catolicismo, eles não são tão importantes como de fato esses dois, batismo e Eucaristia. Tem a sua importância dentro da seita lá, mas de fato os mais importantes para eles o batismo e Eucaristia. Então a gente já viu a Eucaristia na quinta-feira passada, hoje nós vamos ver sobre a questão do batismo. O que acontece, meus irmãos? Batismo no catolicismo como eu disse, é um sacramento. E aí nós vamos entender então o que é um sacramento. A gente tem aqui na sequência aqui umas definições sobre esse termo. Sacramento, a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra sacramento. A palavra sacramento tem origem no termo latino sacramentum, que se referia a um juramento ou promessa solene, especialmente juramento militar romano. Então vejam que, assim como eu comentei na quinta-feira passada sobre o termo hóstia, aqui também são palavras que elas já existiam, elas já tinham um uso no meio romano. E simplesmente a Igreja Católica ela passou a incorporar então essas palavras no seu linguajar, e muitas vezes trazendo novas definições. É aquela coisa, sabe, de ressignificar as palavras. E no momento que se passa a usar esse termo, sacramento, também ou é porque houve uma mudança de entendimento, ou o uso do termo fez com que houvesse uma mudança de entendimento. Uma das duas coisas, independente. Mas o que acontece? Na sequência, etimologicamente deriva de sacrário, que significa tornar sagrado ou consagrar, e sacer, que significa sagrado ou santo. No contexto religioso
cristão, né, mas entenda-se aqui católico, né, isso aqui a gente só pegou, né, das definições como estavam escritas, a gente não alteramos em nada o que a gente buscou aí na internet e tal, por isso que, né, mas no contexto religioso cristão o termo foi adotado para traduzir a palavra grega mysterion, que significa mistério, e se refere aos ritos e cerimônias sagradas que revelam a graça divina. Aqui está errado, tá, essa definição. A definição está de sacramento, tá? Mas não é a definição de mistério. Uma coisa é a definição de sacramento. Sacramento é um rito, uma cerimônia, né, considerada sagrada no catolicismo? Sim. No catolicismo, sim. É uma cerimônia que revela, e não só revela, porque se nós formos olhar a doutrina católica, os sacramentos, eles não simplesmente revelam, né, eles infundem a graça. Eles são canais, são meios de, vamos dizer assim, que eles consideram, né, que as pessoas seriam então alcançadas pela graça salvífica. E que sem os sacramentos não tem salvação no entendimento católico. Então, se alguém não for batizado, por exemplo, não é um filho de Deus, não se tornou um filho de Deus. Eu digo aqui batizado nas águas. Entenda-se aqui batizado nas águas. O batismo nas águas, para o catolicismo, é a mesma coisa que o novo nascimento. Eles consideram que o batismo é aquilo que regenera. Por isso que eles consideram que, por isso que eles batizam já as criancinhas, né, já quando nascem. Porque senão ela não se torna uma filha de Deus, né, no entendimento deles. Por isso eles precisam estar sempre, né, ali participando da Eucaristia, para que continuamente os seus pecados estejam sendo perdoados, porque eles consideram que a Eucaristia é um sacrifício que literalmente perdoa os pecados, e que aquele sacrifício ali é a atualização do sacrifício de Jesus lá na cruz, e que então os pecados vão sendo perdoados. E, inclusive, não só os pecados perdoados, não é só daqueles que participaram ali daquele, né, do rito ali da Eucaristia, mas inclusive daqueles que já morreram. Por isso que a missa, né, a Eucaristia, ela é feita não só em relação aos vivos que estão ali participando da missa, como inclusive também em relação aos mortos, né? Quem já ouviu falar de missa de sétimo dia? Mas não é só a missa de sétimo dia, sabe? Qualquer missa, ela pode ser incluída ali, normalmente é incluída, né, as pessoas que morreram. Então, olha só, o cara está lá morto. No entendimento deles, a pessoa não foi para o céu, mas eles vão fazer a missa ali, aquele sacrifício da Eucaristia, né, no entendimento católico, vai servir para purificar, para perdoar os pecados daqueles que estariam no purgatório. Olha, sabe, onde é que está isso na Bíblia? Não está. A gente não vai encontrar em lugar algum da Escritura, né, essas fábulas, né, católicas. Mas, vamos lá, uma vez que no latim era a língua dos romanos, né? Tanto é que a Bíblia, que passou a ser a Bíblia oficial, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, era a Vulgata Latina. Eu já comentei sobre essas questões em outros estudos, né? O que acontece? No latim, então, quando foi traduzido o Novo Testamento do grego para o latim, eles acabaram traduzindo a palavra mysterium, palavra grega mysterium, para a palavra sacramentum. E aí por isso que, com o passar do tempo, né, eles começaram a falar sobre os sacramentos. Mas, aí a gente chega a um ponto. Existe algum versículo na Escritura que chama o batismo ou a ceia do Senhor? Ou, né, vamos lá, põe novamente que é a lista dos 7 sacramentos ali. A ordem, né? A ordem que seria a ordenação, né? Tipo assim, o padre, quando ele é ordenado, né, ele deixa de ser um leigo, passa a fazer parte do clero, né, que é a ordem, né? O matrimônio, penitência, né, extrema unção. Tipo, essas coisas, elas são chamadas de mistério, né, ou de sacramento na Escritura alguma vez? Sabe, nenhuma vez, a não ser numa única circunstância ali que a gente vai ver depois, mas que não é relacionada ao casamento em si, né? Mas o matrimônio a gente vai ver uma relação ali, né, em Efésios, mas vocês vão entender que o contexto não é
de sacramento do ponto de vista católico, né? Como um meio de transmitir graça ou algo do tipo, né? Não tem nada a ver o uso de termo mistério, né? Ali quando está falando de casamento lá em Efésios, não tem nada a ver com a visão católica de sacramento e tudo mais. Tá? Então, é a única vez que a palavra mistério vai estar relacionada a alguma dessas questões. Né? É matrimônio e não é no mesmo padrão e conceito católico. Tá? É bem diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Mas, batismo não é chamado de mistério, nem em lugar da Bíblia. A ceia do Senhor não é chamada de mistério, em lugar nenhum. Então, como é que eles vinculam, sabe? Eu não entendo de onde que eles tiraram isso, né? De chamar batismo, a ceia, né? E tudo mais, e dentre outras coisas, né, que eles listaram ali, né? Chamar essas coisas de mistérios, sacramentos, né? E depois, né, chegar à conclusão de que eles seriam meios, né, pelos quais nós seríamos salvos. Né? Meios, ou seja, onde a graça salvífica nos é estendida e por onde, né, nós alcançamos então a salvação usando desses meios. Né? Esse é o... Mas, vamos lá, aqui em Mateus, né, só uma coisa, deixa eu ver se tem mais algum slide ali depois, ou é só esses dois? Tá, isso aqui a gente vai ver depois, tá? Deixa eu ver o próximo slide ali só para ver. Que padrinhos, tá, ok. São mais esses dois aí, né? Ok. Vamos aqui para os textos, então. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Diz assim, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, Jesus nos deu uma ordem para que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses que foram feitos discípulos, né? E como é que foram feitos discípulos? Como é que alguém se torna um discípulo? Se torna um discípulo quando se converte. Quando se converte ao Senhor. Quando essa pessoa ela é batizada em Cristo, ela se torna uma discípula. Então, ou seja, quando eu sou regenerado, quando eu nasço de novo, nesse momento eu me torno um discípulo de Cristo. Como é que eu nasço de novo? Por meio da pregação do Evangelho e eu crendo na pregação do Evangelho. Então, o Evangelho me é pregado, a palavra de Deus é vinda até mim, o Espírito Santo opera em meu coração a fé e o arrependimento, eu creio no Evangelho, e dessa forma, então, eu sou salvo, dessa forma, eu sou regenerado, me torno um filho de Deus, me torno, então, um discípulo. Então, uma vez que eu me tornei um discípulo, eu vou dar testemunho público desse meu discipulado, ou seja, do fato de eu ter me tornado um discípulo, sendo batizado nas águas. E batizado, como o Senhor disse aqui, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E na sequência, como um discípulo de Cristo, eu vou me submeter a aprender sobre tudo aquilo que Jesus me mandou fazer. Qual é uma das coisas que vem então na sequência, né, que Jesus nos ensinou? Uma das coisas, por exemplo, é participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das coisas. Jesus nos ensinou muitas coisas. Mas uma delas, por exemplo, né, é a ceia do Senhor. Então eu sou batizado nas águas e na sequência eu passo a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus mandou. Como, por exemplo, uma delas, né, onde Jesus diz, ele parte o pão, isto é o meu corpo, parte, né, cálice, este é o meu sangue, que nós já vimos, né, que por mais que Jesus use os termos, né, é o meu corpo, é o meu sangue, mas é no sentido de que significa, né, de que é um símbolo. O que acontece? Jesus disse, fazei isso em memória de mim. É o mandamento dele. E Jesus também ele nos mandou muitas outras coisas. E tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou, então os discípulos vão aprender a guardar, a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou. E nós então somos chamados a fazer discípulos. Primeiramente, evangelizando. Essa pessoa sendo ganha para Cristo, nós vamos batizá-la, uma vez que ela se converteu, e uma vez batizada, nós vamos
continuar ensinando o Evangelho, continuar fundamentando essa pessoa, né, e para que ela venha se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Bom, aqui nós temos o resumo do que, né, basicamente, esse ministério, né, da Igreja do Senhor, eu não disse mistério, tá? Ministério, né, ou seja, esse serviço, né, essa administração da Igreja do Senhor, que o Senhor Jesus instituiu, o Senhor Jesus estabeleceu, né, como um propósito, né, para a Igreja, né, nessa terra. Nós vemos também em Marcos, de maneira muito semelhante aqui ao final de Mateus, nós vemos em Marcos 16, que diz assim, ó, Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então lembra que a gente viu lá em Mateus, ide fazei discípulos. Como é que a gente faz discípulos? Como diz aqui, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então a gente faz discípulos pregando o evangelho. Aí, como diz aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo. Lá em Mateus não falava assim, né, mas o que ambos os evangelhos se complementam. Por mais que um vai trazendo os detalhes e complementando o outro, né? Então aqui, ó, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer. Então quem creu se tornou um discípulo. E esse que se tornou um discípulo, ele vai ser então batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí entra um aspecto, né, que, como eu já disse, já afirmei que pro catolicismo romano, o batismo é um sacramento, e o batismo é o sacramento inicial, ou seja, aquele que introduz a pessoa no reino de Deus. Por que eles entendem essa questão, né, o batismo dessa forma? É pelo fato de eles não conseguirem perceber a diferença que há entre o batismo em Cristo e o batismo nas águas. Uma vez que eles misturam tudo, os textos que falam sobre o batismo em Cristo, eles atribuem a interpretação desses textos como se referindo ao batismo nas águas, aí vira essa confusão de achar que o batismo regenera. E infelizmente, às vezes por não interpretar corretamente esses textos que falam sobre o batismo em Cristo, inclusive muitos evangélicos. Pode ver, às vezes está lá, a pessoa é batizada nas águas, e aí o que às vezes se fala é, agora é uma nova criatura. Peraí, só agora? Só depois que desceu nas águas? Antes não era. Desceu nas águas, aliás, antes de descer as águas era um velho homem ali. Aí subiu, agora é um novo homem. Essa, meus irmãos, é uma linguagem de quem entende o batismo como um ato que regenera, como um rito que estaria ali, né, operando a regeneração. E justamente o que nós consideramos? Que o batismo católico é uma heresia, não só pelo fato de que eles batizam crianças que não têm entendimento. A questão do batismo de criança é uma outra questão. Por quê? Por que eu digo que é uma outra questão? E eu já vou tratar também, tá, do problema que é isso, né, do porquê que não se devem batizar crianças. Mas por que eu estou fazendo uma distinção entre o batismo, entre entender o batismo como regeneração, tá, esse batismo nas águas, tá, entender isso como regeneração, e fazer uma diferença entre a questão de batizar a criança. Por quê? Porque, por exemplo, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, eles batizam crianças? Batizam. Mas eles não entendem. Na doutrina presbiteriana e na doutrina metodista, eles não entendem que o batismo regenera. Eles não ensinam a mesma coisa que no catolicismo. Então, tu vê, apesar de eles errarem também, batizando crianças, batizando bebês, mas eles não erram da mesma forma como no catolicismo, porque eles não afirmam que o batismo, né, que o rito do batismo ali estaria regenerando aquela criança. Eles não afirmam essa heresia. Que essa é uma heresia que, infelizmente, tanto os católicos, como em partes os luteranos afirmam.
Os luteranos, eles têm um entendimento parecido com os católicos em relação à ceia. Não é igual, mas é parecido. Porque os luteranos não entendem eles não dizem que o vinho se transforma no sangue, que a hóstia se transforma no corpo. Eles não creem na transubstanciação, eles rejeitam a transubstanciação, mas eles dizem que o corpo e o sangue de Jesus se faz presente. O que não é muito diferente. E isso é no entendimento literal, tá? Não é no entendimento simbólico. Não é que eles não entendem que representa, eles entendem que literalmente, né, o corpo humano de Jesus e seu sangue, né, literais, estariam se fazendo presentes. Mesmo que a hóstia continuasse sendo hóstia, né, o vinho continuasse sendo vinho, na doutrina luterana, eles afirmam que se faria presente, né, o corpo e o sangue de Jesus ali. O que está errado também. Nós, né, já vimos que é algo simbólico. Agora, na questão do batismo, também os luteranos acabam, sabe, é aquela reforma, né, que foi pela metade, assim, né? Tipo, eles se afastaram um pouquinho do catolicismo, sim, mas não de todo, né? E nessa questão do batismo, não só batismo crianças, como também ensinam uma regeneração batismal. Então, a doutrina da regeneração batismal, né, e entendendo aqui o batismo como o batismo nas águas, é uma heresia, meus irmãos. Isso não é essa doutrina revelada nas Escrituras. E tudo por não entender, né, a diferença entre o batismo em Cristo, que é a regeneração, que aí sim, esse batismo em Cristo, ele ele nos regenera. Mas agora o batismo nas águas, ele é um símbolo do batismo em Cristo. Ele é um símbolo da nossa regeneração em Cristo. Então, aqui em Marcos já diz assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, a condição para que eu seja batizado é qual? A fé. Eu preciso crer primeiro. Eu não posso ser batizado sem crer. Não diz assim, quem for batizado e depois crer será salvo. Porque se crianças são batizadas, no final de contas, então, a criança é batizada e só depois ela vem a crer. Mas o texto não diz quem for batizado e depois crer. Diz quem crer e for batizado. Então, é necessário fé para que alguém seja batizado. Por quê? Qual é o meio pelo qual eu sou salvo? Qual é o meio pelo qual eu sou regenerado? A fé. A fé é o meio pelo qual eu sou justificado. É o meio pelo qual eu sou adotado como filho. Nós cantamos hoje. Fui adotado como filho. Quando é que eu fui adotado como filho? Quando eu criei no Evangelho. Quando eu depositei a minha fé em Jesus. Em Jesus Cristo. Aí eu fui regenerado. Aí eu nasci de novo. E aí, posteriormente, e nesse momento, então, eu fui batizado em Cristo. O que eu vou fazer na sequência? Uma vez que eu fui batizado em Cristo, pela fé no Evangelho, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou dar testemunho dessa minha conversão, dessa minha regeneração, por meio do batismo nas águas. Então, o batismo nas águas ele está simbolizando essa regeneração que já ocorreu pela fé. Por isso que é quem crer e for batizado será salvo. Aí, nessa questão do batismo regeneracional, esse batismo que regenera, assim, desse entendimento, né, católico, né, dessa questão, eu disse que eu fiz uma diferença ali entre a questão, né, do batismo infantil, né, e que é uma questão diferente. Por quê? Porque no entendimento católico, pega, por exemplo, um adulto que não tinha sido batizado quando criança. Esse adulto, no momento que ele for batizado nas águas, no entendimento católico, é que ele está nascendo de novo. É que ele está sendo regenerado. Então, a questão de que no catolicismo o batismo regenera,
não é só no caso de bebês, que o bebê é regenerado, mas daí o adulto é pela fé. Não. No entendimento católico, tanto a criança como o adulto, independente, quem for batizado, no momento do batismo está se tornando um filho de Deus. No momento do batismo nas águas estaria, né, se tornando ali uma nova criatura, estaria sendo regenerado. Né? Então é como se o batismo nas águas fosse uma espécie de, realmente, um ritual que operasse o novo nascimento naquele que recebe. Por isso que eles entendem que o batismo é um sacramento. Porque eles entendem que o batismo, de fato, infunde a graça salvadora naquele que o recebe. Aí, põe naquele slide agora das formas de batismo ali, porque olha só, no catolicismo, o batismo eles entendem como válido feito de qualquer uma dessas três formas. Ó. Pode ser realizado por três modos principais. Aspersão consiste em borrifar, né, respingar a água, né, sobre o batizando. Efusão envolve o derramamento de água sobre a cabeça. Normalmente, quando é batizado por efusão, então não é só respingado a água, né? É derramado a água. E normalmente eles fazem 3 derramamentos. Né? Tipo assim, eu batizo em nome do Pai, eu derramo. Do Filho, derramo. Do Espírito Santo, derramo. Né? 3 vezes é derramado a água, né? Por efusão. Imersão. Né? No catolicismo também, eles não rejeitam a forma por imersão. Né? A questão é que eles adotam qualquer uma das 3. Para eles tanto faz. Então, se daqui a pouco, né, se tu vê aí um adulto sendo batizado no catolicismo, ele pode ser batizado por aspersão, por efusão ou até mesmo por imersão. Daqui a pouco lá o padre, lá dentro de uma piscina, lá de um rio e tal, batizando. Se converteram e tal. Não. É só porque eles também batizam por imersão. Né? Então, a imersão, por sua vez, é a prática de mergulhar completamente a pessoa na água. Né? Embora a imersão seja o modo mais antigo e para alguns o mais simbólico, a Igreja Católica aceita os 3 modos como válidos. Esse é o padrão, né, no catolicismo, qualquer um dos 3. Agora, biblicamente, né, o padrão que nós temos na Escritura, todas as vezes que nós vemos ali o batismo acontecendo, né, que tem alguma descrição, né, que nos permita entender o que estava acontecendo, o batismo ele acontece por imersão. E tanto é que existem palavras gregas que vão ter o significado de aspersão ou o significado de imersão. A palavra baptizo é a palavra para imersão, para mergulho. E a palavra para aspersão é rantizo. Batismo não é nenhuma vez mencionado como rantizo, como aspersão. Sempre o batismo é batismo, é imersão. Quando nós vemos, né, ali Jesus, né, ou João Batista e tal, Jesus ele foi batizado aonde? No Rio Jordão. No outro momento nós vemos lá no Evangelho de João Batista, né, batizando, e dizia que ele estava lá em Elim, porque havia muitas águas. Por quê? Precisava de muitas águas. Né? Se daqui a pouco ele poderia batizar só com derramamento ou aspersão. E a questão, uma vez que o batismo ele é um símbolo do quê? Ele é um símbolo de sepultamento e ressurreição. Então é um símbolo que nós morremos com Cristo, que nós fomos sepultados e ressuscitamos com Ele. Então, a aspersão, ela vai trazer esse símbolo? Ou mesmo o derramamento? Vai trazer esse símbolo? Não. Mas a imersão vai. A imersão é o que de fato simboliza essa nossa morte, sepultamento e ressurreição com Cristo. Então, vamos abrir aqui alguns textos, né, que vão nos mostrar o batismo em Cristo. Tá? Aqui a gente vai ver na Escritura o batismo em Cristo, mas que infelizmente ele é distorcido, né, e mal interpretado na confusão que o catolicismo faz entre tradição e interpretação da Escritura e tudo mais. Eles vão fundindo essas coisas, fazendo uma bagunça, uma mistura,
e aí acabam não discernindo, né, a diferença que existe entre batismo em Cristo, batismo nas águas, e nessa mistura, então, acabam afirmando, né, essa heresia do batismo, batismo que regenera, né? Aí, então, Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vejam, meus irmãos, que batismo é esse que está falando aqui, que nós somos batizados na sua morte, batizados em Jesus Cristo, né? Olha só, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Muito obrigado. Esse é o batismo em Cristo, não é o batismo nas águas. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Ou seja, né, esse batismo que está descrevendo aqui é o batismo que de fato nos uniu a Cristo em sua morte. Para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Quando é que nós fomos crucificados com Cristo, meus irmãos? É no batismo, mas em qual batismo? No batismo das águas? Não, no batismo em Cristo. Ou seja, quando nós nascemos de novo. Quando? Quando cremos no Evangelho e nos arrependemos dos nossos pecados. Então imagina, está ali a pessoa, né, crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados, mas daí não foi batizado nas águas ainda. Aí morre nesse meio caminho. Morreu o ímpio, né? Morreu porque, né? Apesar de ter crido, ter se arrependido, não foi batizado nas águas, daí não, né? Isso que eu tô falando, isso que eu acabei de falar não é o que nós cremos, tá? Só para deixar claro. Só estou, né, falando algo que seria, né, se nós entendêssemos, né, que fosse verdadeira a doutrina católica. Enquanto alguém não fosse batizado, não teria sido ainda feito um filho de Deus. Então, olha o cúmulo, né? Então eu fico pensando, como é que fica, né, o ladrão na cruz lá, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Será que Jesus, né, ele não podia ter pedido assim, né? Não tem alguém aí que pode respingar uma aguinha aqui? Senão, né, a minha palavra que eu acabei de dizer para ele não vai conseguir, né, ter efeito, porque, né, precisaria ele ser batizado para poder se tornar um filho de Deus e poder entrar no paraíso. Mas agora, o ladrão, ele se arrependeu dos seus pecados? Ele creu em Jesus como seu Senhor? Ele creu. Então, ele se converteu. Porque ele creu e se arrependeu, então ele se converteu. E se ele se converteu, ele foi feito uma nova criatura. Ele nasceu de novo. Ele foi feito um filho de Deus. E por isso que Jesus propriamente diz para ele, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então esse texto aqui, meus irmãos, é um texto que ele vai falar não sobre o batismo nas águas, mas quando fala de batismo aqui, em Romanos 6, está falando do batismo em Cristo. Ou seja, da regeneração que acontece pela fé no Evangelho, e não né, por meio de um rito, né, de a pessoa ser batizada nas águas, seja por qualquer meio, aspersão, infusão ou imersão. Outros textos, Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, versículos 26 diz assim, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, como é que nós nos tornamos filhos de Deus? É quando somos batizados nas águas? Não. Nós somos feitos filhos de Deus quando? Quando cremos em Jesus Cristo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí nós nos tornamos filhos de Deus, pela fé. O que vem na sequência? O que acontece quando nós cremos em Jesus?
Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E nisto não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Do que está falando aqui, meus irmãos? Desse batismo em Cristo, no qual nós somos colocados, imersos no corpo de Cristo. E em Cristo, batizados em Cristo, nós todos somos um. Então esse batismo aqui, meus irmãos, está falando da regeneração, que acontece quando? Quando nós cremos. Todos sois filhos de Deus, ou seja, nós somos regenerados, nascemos de novo. E esse novo nascimento, ele é um novo nascimento na família de Deus. Quando nós nascemos conforme a carne, nós nascemos numa família. Eu nasci lá na família Scherer, o Maninho na família Pero, e cada um nasceu numa família. Mas agora, quando nós nascemos de novo, nós nascemos na família de Deus, como filhos de Deus. E isso se dá pela fé, e é pela fé somente. Não é pela fé e mais o batismo nas águas, não é pela fé e mais a ceia, não é pela fé e mais isso e mais aquilo, por mais que todas as obediências na Escritura são importantes, por mais que todas as boas obras são importantes, por mais importantíssimo que seja, meus irmãos, entendam, eu não estou aqui diminuindo o valor que há no batismo nas águas e nem na ceia. Eles são importantíssimos, são valiosos para nós. Mas nós não podemos atribuir salvação à ceia ou ao batismo. Então nós precisamos entender as coisas da maneira apropriada, como é que a Escritura nos apresenta. E não supervalorizar algo, né, e atribuir aquilo que a Escritura não atribui. Então a Escritura não atribui um valor de um sacramento, né, como se fosse um canal da graça salvífica sem a qual nós não conseguimos alcançar a salvação. Qual é o canal da graça, meus irmãos? Por meio da qual nós somos salvos? É a fé. É a palavra de Deus, o Evangelho. Então, se existe algum sacramento, que nós poderíamos chamar assim de sacramento, né, um meio da graça, um meio que, né, pelo qual nós somos salvos, este é a palavra de Deus, é o Evangelho. E que nós temos acesso por meio da fé. Ponto final. Ponto final. E é interessante que a gente vai ver que o termo mistério, a gente vai ver o uso do termo mistério, depois a gente vai ver ao que está relacionado. Se a gente fosse, né, mistério, sacramento, tal, ao que está relacionado? A gente vai ver aqui o uso na Escritura do termo mistério depois, tá? Mas primeiro vamos estabelecer bem a questão, né, do batismo, tá? Então, mas olha o que acontece, né? Esse texto de Gálatas, então, mais uma vez ele fala sobre o batismo em Cristo, mas aí, o que um católico chega aqui e entende? Todos que fossem batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Ele entende aqui o batismo, por aspersão, né, e tal, e entende então que aquele ato, né, de batizar a criança, ou mesmo o adulto e tal, é o que faria aquela pessoa ser revestida de Cristo. Eles entendem errado o texto, atribuem que o batismo aqui está se referindo ao batismo nas águas, e aí então entendem errado, né, que o batismo seria para regeneração. Confundem, né, então o batismo, o ato ali, né, que é simbólico, com aquilo que de fato está acontecendo. Né. Outros textos, tá? Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, versículo 9 em diante, diz assim, ó: porque ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nele quem? Em Cristo. E estáis perfeitos nele, ou seja, uma vez que nós fomos batizados em Cristo, ou seja, estamos em Cristo, nós estamos perfeitos nele, porque fomos justificados. Por isso estamos perfeitos nele. Toda a justiça perfeita dele é atribuída a nós. É imputada a nós. Por isso que o texto diz que nós estamos perfeitos nele. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. O que é a circuncisão de Cristo, meus irmãos? É a mesma coisa, é a conversão, é o novo nascimento. Aí olha só o que vai dizer aqui, ó, 12.
sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O que acontece? O batismo está falando aqui é o batismo nas águas? Não, é o batismo em Cristo. Mas, infelizmente, o católico entende que o batismo está falando aqui é o batismo nas águas. E aí ele atribui que no momento em que a pessoa é batizada, né, nas águas, o bebezinho ou o adulto, independente, né, quando a pessoa seria batizada nas águas, seria o momento onde ela seria sepultada com Cristo, onde ela ressuscitaria, né, ou seja, então seria uma nova criatura, onde ela também obteria o perdão dos seus pecados, porque eles não entendem que... Quando é que nós somos perdoados, meus irmãos? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente pensar. Quando é que nós somos perdoados por Deus? É no momento em que nós somos justificados. No momento que nós somos justificados, nós somos perdoados dos nossos pecados. Quando é que se dá isso? Isso se dá quando nós somos batizados nas águas ou é quando nós cremos? Quando nós cremos. A justificação é pela fé. Só que no sistema, né, de heresias católicos, o batismo é aquilo que vai trazer a remissão dos pecados, aquilo que vai trazer o perdão dos pecados. O batismo nas águas. Então, por isso eles entendem que a criança precisa ser batizada para que ela seja liberta, né, purificada do pecado. De outra forma, ela não seria perdoada e não poderia ser salva. Por isso que eles correm, né, para batizar as criancinhas assim que nascem. Logo que nascem, já o quanto antes já levam lá para batizar, né, pelo medo daquela criança acontecer alguma coisa, ela morrer sem ser uma filha de Deus. Está tudo errado, mas, né, por exemplo, entender errado um versículo como esse, né, que por mais que o texto fale de batismo, mas eles não conseguem entender que não está falando do mesmo batismo, batismo nas águas. Está falando aqui do batismo em Cristo, sepultados com ele no batismo. Ou seja, esse batismo onde nós somos imersos no corpo de Cristo. Pela fé. Porque o seu próprio texto vai dizer que é pela fé. Ó. Sepultados com ele no batismo, nele também. Ou seja, nesse mesmo momento que nós somos sepultados com ele no batismo, nós também somos ressuscitados. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Nós fomos vivificados. Quando fomos vivificados? Quando fomos regenerados. Isso se dá quando nós cremos no Evangelho, e não por meio do batismo nas águas. Mas vejam, olha só, meus irmãos, como muitas vezes, inclusive evangélicos, às vezes interpretam errado essas passagens. E atribuem, por exemplo, um texto como esse, eu já vi vários, meus irmãos, vários irmãos em Cristo que entendem errado um texto como esse e acham que aqui está falando do batismo nas águas. E por isso que vem aquela coisa, né, daí de falar, daí não é de se espantar, né, que chega lá, as pessoas são batizadas lá, daí, agora é uma nova criatura. Porque vão interpretando errado as passagens e acham que em vez de estar falando, né, não entendem o que é o batismo em Cristo e acham que está falando do batismo nas águas. E toda vez que falou batismo, é batismo nas águas. E aí começa a interpretar, né, que o batismo é o que regenera, que o batismo nas águas é o que colocaria a pessoa no corpo de Cristo. Nós somos colocados no corpo de Cristo, imersos, né, batizados no corpo de Cristo, quando nós cremos. O batismo nas águas é só um símbolo dessa imersão no corpo de Cristo. Agora, outro texto, 1 Pedro capítulo 3, 1 Pedro 3, versículo 20, versículo 22. Versículo 20 ao 22. 1 Pedro 3, versículo 20 ao 22. Assim, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água.
que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Então, meus irmãos, o que acontece? Vê, Noé foi salvo juntamente com sua família, né? E a arca, né, ela apontava para o quê? A arca apontava para Cristo. E Noé e a sua família, o que estava apontando aqui? Que eles haviam sido batizados em Cristo. Eles estavam dentro de Cristo. E por isso foram salvos. E o que foi feito? Né? O ato de Noé estar dentro da arca, ou seja, né, dentro daquilo que era uma figura, um tipo de Cristo, isso se aplica a nós, né, que somos batizados em Cristo. Então, Noé foi literalmente batizado em Cristo, mas, figuradamente, ele foi colocado dentro da arca. E nós, né, somos colocados em Cristo e, figuradamente, simbolicamente, somos batizados nas águas, né, para simbolizar, né, representar a nossa salvação. Representar quando nós fomos colocados em Cristo, quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Aí o texto vai dizer assim, ó, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo. E aí alguns dizem, ó, tá vendo, ó, o batismo salva. O batismo é o meio de salvação. Só que olha só que interessante, né? O que Pedro diz aqui? Como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo. Só que ele diz, qual o batismo que salva? Não do despojamento da imundícia da carne. Porque vamos lá, tu vai e te batiza nas águas, né? Tu entra num rio ou numa piscina, o que vai acontecer? Se a tua carne estivesse um pouco sujinha ali e tal, o que aquela água toda vai fazer? Ela vai te despojar daquela imundícia da carne. Né? Então, literalmente, tu entrar numa piscina, tu entrar num rio e tal, aquilo, tu consegue te limpar das impurezas da carne? Consegue ou não consegue? Consegue. Né? Qualquer sujeira que tiver no corpo, tu vai conseguir te lavar ali e te limpar. Mas agora, o batismo que nos salva é esse batismo, onde tu é imerso na água e é isso, e aí é esse batismo que nos salva? É esse batismo que poderia nos, como diz aqui, nos despojar da imundícia da carne? Não, não é esse batismo que nos salva. Tanto é que diz que, ó, agora vos salva o batismo, mas, né, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Quando é que nós passamos a ter uma boa consciência para com Deus? É quando nós fomos perdoados dos nossos pecados. Quando é que nós passamos a ter uma boa consciência para com Deus? É quando nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Quando é que isso se deu? Quando fomos batizados nas águas, por imersão? Não. Foi antes, foi quando nós cremos no Evangelho. Nesse momento que nós cremos no Evangelho, é o momento onde a nossa consciência, pelo sangue de Jesus, foi purificada. Onde nós fomos justificados diante de Deus. E nós fomos batizados, mas batizados em Cristo. Então, qual é o batismo que nos salva? Que verdadeiramente nos salva? É o batismo em Cristo. E o batismo nas águas, ele é um símbolo do batismo em Cristo. Mas ele não é a realidade do batismo. Não é quando nós somos imersos nas águas que, literalmente, ali naquele momento, estamos sendo batizados em Cristo, colocados em Cristo, tendo nossos pecados perdoados, né, e tudo mais. Não, isso já deve ter acontecido antes. Se antes disso nós não cremos, não nos arrependemos, não nos convertemos, nós nem estamos aptos a sermos batizados nas águas. Mas, continuando, Atos 2. Atos capítulo 2.
Versículo 37 em diante. Pedro tinha terminado aqui a sua pregação. E aí o povo que estava ali ouvindo a pregação, diz assim, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. Primeira coisa que Pedro diz é, arrependei-vos. Teria como aquele povo que estava ali ouvindo, com o coração compungido, se o coração já estava compungido, o que estava acontecendo? Quer dizer que o Espírito Santo estava trabalhando naqueles corações. Quer dizer que o Espírito Santo estava convencendo aqueles homens. Senão o coração deles não estaria compungido. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo compungindo o coração daqueles homens, os conduzindo à fé. E quando eles pedem, que faremos, varões e irmãos? O que Pedro diz? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos. A primeira coisa que ele diz, arrependei-vos. O que iria acontecer uma vez que eles creram e se arrependeram? Eles seriam salvos. Eles nasceriam de novo. Eles seriam regenerados. O que vem na sequência? O que deve ser feito na sequência? A pessoa deve ser batizada nas águas para simbolizar essa salvação, essa regeneração. Então Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando fala ali, seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, não é que o batismo é que traria a remissão de pecados, mas o batismo estava simbolizando, apontando para a remissão que aconteceu dos pecados. Quando é que os pecados foram remitidos, ou seja, foram perdoados? Quando eles se arrependeram e creram. Ali os pecados foram perdoados, mas eles iriam demonstrar um símbolo desse, tanto do seu arrependimento, da sua fé, da sua conversão e do perdão que eles obtiveram por meio do batismo nas águas. Então, é isso que Pedro diz. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja que aqui, Pedro já está falando inclusive do batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Tanto é que posteriormente, quando Filipe vai lá, prega o Evangelho lá em Samaria, eles creem, mas é dito que eles não tinham recebido o Espírito Santo. Em que sentido que eles não tinham recebido o Espírito Santo? Como batismo. Eles não tinham sido batizados no Espírito Santo. Aí vai lá, os apóstolos enviam Pedro e João, que vão lá e impõem as mãos sobre os samaritanos que haviam crido e que já tinham sido batizados nas águas, porque Filipe pregou, eles creram. Uma vez que eles creram, eles foram batizados nas águas por Filipe, mas depois vêm os apóstolos, Pedro e João, e impõem as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Ou seja, são batizados no Espírito Santo. E aí essa sequência que Pedro fala aqui se cumpre lá em Samaria. Mas será que eles foram salvos só quando Pedro e João impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo? Não, eles já tinham sido salvos. Quando? Quando creram. E uma vez que foram salvos pela fé, quando creram, eles na sequência foram batizados nas águas por Filipe. E posteriormente foram batizados no Espírito Santo quando Pedro e João impõem as mãos sobre eles. E aí, versículo 40, de Atos aqui, e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, por meio do batismo nas águas, esses 3.000 passaram a ser agregados, ou seja, passaram a ser considerados como parte da igreja.
Ou seja, passaram a fazer parte da membresia da igreja ali de Jerusalém. E o que esses que agora eram membros da igreja e que foram admitidos à membresia por meio do batismo nas águas? Qual era a prática desses discípulos? Diz aqui, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E aí, na sequência aqui, né? Então, tremendo, né? A prática daí que vem na sequência, né? Após o batismo. Agora, vamos ver aqui outros textos, tá? Tito, capítulo 2. Aliás, antes de Tito, meus irmãos, vamos abrir em João, tá? João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. É interessante, né? No Evangelho de João, assim como eu comentei, né? Por mais que na semana passada eu não me aprofundei, eu só citei, né, o capítulo 6 de João, como um capítulo que ele é distorcido, né, no catolicismo, para que eles entendem, né, que o capítulo 6 de João, ali quando Jesus fala de comer a sua carne, beber o seu sangue e tal, e eles dizem que eles dizem que isso aqui estaria fazendo referência à Eucaristia, né, e que por isso, né, que quem não participasse da Eucaristia não teria vida. Sendo que o que Jesus está falando aqui, ele não está falando da ceia do Senhor, ele está falando do seu sacrifício na cruz. E que aquele que não crer no seu sacrifício, e dessa forma é que nós nos alimentamos, né, nós não temos vida em nós. Mas isso é como? Isso tem vínculo com a questão da ceia? Não, a ceia é um símbolo que aponta para essa realidade. Mas a realidade é a fé no Evangelho. A realidade é a fé no sacrifício único de Cristo. É dessa forma que nós nos alimentamos de Cristo e cumprimos essa palavra aqui de João 6. Mas no catolicismo eles distorcem para dizer que esse comer é um comer literal, né, e que é feito no momento da Eucaristia. Então, olha o problema, né? Eles distorcem aqui, mas eles também distorcem o capítulo 3, atribuindo o que Jesus fala sobre o novo nascimento ao batismo nas águas. Então vamos lá, Jesus está conversando com Nicodemos aqui, e aí diz assim, vamos ler desde o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus deixa bem claro aqui que é necessário nascer de novo para que alguém possa ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele estava entendendo de maneira literal esse nascimento. Mas é um nascimento literal no sentido material, né? Ou no sentido carnal? Não, no sentido carnal não. Ele é literal, é um nascimento literal, mas é no sentido espiritual e não no sentido carnal. Nós nascemos de novo, mas espiritualmente e não carnalmente, né? Como diz aqui, versículo 5, e Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso que o novo nascimento ele é um nascimento espiritual e não carnal. Então, versículo 7, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele
que é nascido do Espírito. Ou seja, nós não sabemos, né, quem é o próximo que Deus vai operar, né, e vai operar a regeneração. Qual o próximo, né, que vai nascer de novo? Nós não sabemos para onde o Espírito vai soprar. Né? Nós podemos estar evangelizando alguém, pode ser que o Espírito Santo não sopre ali e opere a regeneração daquela pessoa. Mas daqui a pouco um outro que te vai evangelizar, pá, Deus faz aquela obra tremenda. Aleluia. Depende de nós? Não. Depende do Senhor. Por isso que essa obra, né, da regeneração ela é monergista. Porque ela é uma obra do Espírito Santo. O vento assopra onde quer, ou seja, o Espírito Santo, ele vai aonde quer, ele age aonde ele quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Ou seja, então, mas agora, voltando aqui, ó, o que é distorcido pelos católicos aqui nesse texto? Especialmente o versículo 5, quando diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então ele diz assim, ó, tá vendo? Então por isso que a gente batiza as crianças, porque daí ela é batizada, então ela nasce da água. E o Espírito Santo, e olha só, e daí o padre, ele ora ali, ele reza, sei lá, ele faz uma invocação ali para que o Espírito Santo passe, né, a se fazer presente na água. E aí, dessa forma, daí ele batiza a criança. E aí, por quê? Porque eles entendem que daí aquela criança vai estar nascendo da água e do Espírito. Só que, o que é, meus irmãos, a água aqui? A água aqui é a água do batismo por imersão, que nós batizamos por imersão. Quando a gente batiza por imersão, é aquela água ali, que está falando aqui, nascer da água? Não é dessa água, da água literal. Essa água que está falando aqui, meus irmãos, é a água da palavra. Aquela mesma água que está lá em Efésios. Efésios 5. Quando diz assim, ó. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, 26 agora. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, a água pela qual nós somos purificados é a palavra. No Evangelho de João mesmo, nós vemos Jesus pegando uma bacia d'água, lavando os pés dos discípulos. Pedro, né, não queria que Jesus lavasse os pés dele. O que nós vemos ali na conversa de Jesus com Pedro? Olha só. João 13, versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor... Aliás, versículo 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Veja, Jesus usou os verbos lavado, estar limpo. Será que era lavado com água? Do que ele estava falando aqui? E ele diz assim, ó, vós estáis limpos, mas não todos. De quem que ele estava falando aqui? Do Judas. Mas será que o Judas não tinha tomado banho aquele dia? Por isso que ele não estava limpo? Não, é óbvio que ele não está falando de água, meus irmãos, dessa água literal. Ele está falando do poder purificador e que nos lava o interior, que é o poder da sua palavra. Essa palavra não tinha penetrado no coração de Judas, por isso que ele não estava limpo. Por isso que Judas não estava limpo. Por isso que ele diz, nem todos, ó, porque bem sabia ele que quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Só que é interessante que um pouquinho depois, Jesus fala assim, ó, no capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, qual é o meio pelo qual ele nos limpa? É a água do batismo? É a água do lava-pés? Não. É a água da palavra.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra é a água pela qual nós nascemos de novo. Tanto é a palavra é esse instrumento na nossa regeneração, que é o que Tiago vai falar para nós lá no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E versículo 18 diz assim, ó: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então nós fomos gerados por Deus. Por qual meio? Pela sua palavra, pela palavra da verdade. O que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? O Evangelho de Jesus Cristo. Então, sabe, ou que nem quando Pedro, agora, apóstolo Pedro, olha só o que ele fala na sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, olha só, que está falando do novo nascimento, e ele vai atribuir o quê? Ao batismo nas águas? Não. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, toda glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, vejam, a palavra de Deus, o Evangelho é o meio pelo qual nós somos regenerados. Essa é a água que nos purifica, que nos limpa, que nos lava. E quem é que aplica, quem é que nos conduz à fé por meio da palavra? O Espírito Santo. Por isso que nós nascemos da água e do Espírito. Porque é por meio da palavra de Deus e da atuação do Espírito Santo, quando essa palavra é pregada. Por isso as duas coisas são inseparáveis. A palavra e a atuação do Espírito Santo. Por isso que nós nascemos da água, ou seja, da palavra e do Espírito. E agora a gente vai ver o outro texto, que é o texto lá de Tito, capítulo 2. Aliás, perdão, Tito, capítulo 3. Mas vejam, né? Os textos falam sobre... Vários textos que a gente viu aqui, ó, falando sobre batismo em Cristo, regeneração. Tem ali a expressão batismo. Tem a expressão água lá em João. Tem a expressão agora aqui em Tito, olha só. Tito capítulo 3, versículo 3 em diante. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Esse texto é tremendo, meus irmãos. Mostra que nós fomos salvos quando nós fomos regenerados. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Só que qual é o ponto? Muitos, meus irmãos, entendem que lavagem aqui está falando do batismo nas águas. Especialmente os católicos, mas não só os católicos. Às vezes vai ter evangélico que atribui lavagem aqui ao batismo nas águas. E está errado. Essa lavagem que está falando aqui não é a lavagem do batismo nas águas. Essa lavagem aqui, essa lavagem da regeneração, é a mesma que a gente viu agora em João. Nascer da água e do Espírito. É a mesma lavagem pela qual nós somos lavados pela palavra. Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos. Essa é a lavagem da regeneração. Então a lavagem aqui, o meio pelo qual nós somos lavados, não é a água material, física.
mas é a água da palavra. Essa é a água pela qual nós somos lavados. É a água que opera nessa lavagem da regeneração. É a palavra de Deus, o Evangelho. Então, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos lavou e nos regenerou por meio da palavra, por meio do Evangelho. Então, aqui nós vemos os textos, né? Olha, não sei se tem mais algum que fale sobre o batismo em Cristo, mas que acaba sendo distorcido, né? Se em algum momento houver, o irmão aí pode, né, me questionar se vai tal passagem, tal versículo e tal. Mas, para concluirmos hoje, assim, eu ia ler, meus irmãos, os textos que falam sobre o termo mistério, tá? Que é a questão, né, que daí é vertida para o sacramento e tal. Mas como nós vamos, para não me estender, né, demais, senão a gente iria adentrar 10 e tanto, né? E como a gente vai continuar falando na quinta-feira que vem sobre os sacramentos, então na semana que vem eu vou iniciar falando sobre essa questão, né, do termo mistério no Novo Testamento e tal, os seus usos e tal, tá? Mas, para concluirmos essa questão do batismo, tá, eu quero abrir aqui, acho que mais um ou dois textos ainda, tá? Que é mais três textos, tá? Primeiro, vamos abrir aqui Efésios primeiro, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E depois nós vamos abrir em 1 Coríntios e em Atos. E a gente conclui. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. O que está falando aqui, meus irmãos? Do período antes da nossa conversão, antes de sermos regenerados. Mas aí como é que aconteceu a regeneração? Foi por um ato de Deus. Olha só o que diz aqui, ó, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. E vejam, meus irmãos, a semelhança com o que a gente acabou de ler lá em Tito. Lá em Tito também, né? Apresentava o padrão antigo e depois, quando nós fomos salvos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito e tal, atribui completamente a misericórdia, a graça de Deus, né? Fala da regeneração. Aqui vai falar da regeneração. Por mais que não use a expressão regeneração. Mas o que é a regeneração? Olha só. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então esse ser vivificado com Cristo é a regeneração, meus irmãos. Nesse momento nós somos regenerados, quando nós fomos vivificados com Cristo. Diz assim, ó, 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. E aqui vai mostrar como é que nós alcançamos essa salvação. Qual foi o meio? Diz assim, ó, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Vê, o texto poderia muito bem dizer assim, ó, porque pela graça sois salvos por meio do batismo nas águas. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Poderia estar escrito assim, porque é o que parece, né? Uma vez que tanto, né, eles advogam no catolicismo e até mesmo, infelizmente, entre os luteranos, né, de que o batismo regenera. Deveria estar escrito aqui, então, né? Pela graça sois salvos por meio do batismo, nas águas, ainda, para deixar bem claro que era, né? Mas não, o que está escrito aqui? Por meio da fé. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então nós já vimos que nós somos salvos, não é por meio do batismo nas águas, mas é por meio da fé. O batismo é um símbolo dessa salvação, é um símbolo dessa fé
e desse, como o próprio texto que a gente viu, né, sobre ressuscitar com Cristo, ser vivificado com Cristo. O batismo também aponta para essa vivificação com Cristo, o batismo nas águas, né? E agora vamos abrir aqui em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 ao 17. Diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Que batismo é esse que Paulo está falando aqui? Exclusivamente do batismo nas águas. Paulo está atribuindo salvação ao batismo nas águas? Não. Mas ele atribui que o meio de salvação é o quê? O Evangelho. Porque ele mesmo diz em Romanos, né, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que ele queria? Ele queria que as pessoas fossem salvas. Como é que elas seriam salvas? Pela fé no Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Então precisa alguém pregar, e Paulo foi chamado para pregar, para que as pessoas crescem. E uma vez crendo, por meio da palavra, né, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, crendo por meio da palavra, fossem então salvas. E uma vez salvas, então seriam batizadas. Mas agora, o que é mais importante? O que é mais importante? O batismo ou a pregação do Evangelho? O batismo nas águas ou a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho é muito mais importante, meus irmãos. Por quê? Porque alguém pode ser salvo, mesmo que não tenha sido batizado nas águas. Mas agora ninguém pode ser salvo sem crer no Evangelho. Ninguém. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, quem creu vai ser batizado nas águas? Vai. Se tiver a oportunidade, tempo hábil para isso, vai. Deve ser batizado nas águas, deve dar esse testemunho público. E Paulo mesmo, ele não está aqui rejeitando o batismo, ele só está colocando as questões na ordem de importância correta. E o Evangelho, né, a pregação do Evangelho, esse é o meio pelo qual as pessoas são salvas. Mas o batismo nas águas não é o meio pelo qual as pessoas são salvas. E ele foi chamado, né, para pregar o Evangelho. E ele batizava também. Mas, muitas vezes, vejam, ele mesmo disse, a maioria de vocês não fui eu que batizei. Porque ele pregou o Evangelho, mas muitas vezes até eram outros que iam ali batizando. Que nem Jesus. Jesus mesmo não batizava. Os discípulos iam batizando, mas quem é que ia pregando? Ele ia pregando e os discípulos iam batizando. Paulo, da mesma forma, muitas vezes Paulo ia lá pregando e tal, mas quem ia batizando eram outros que iam batizando, né? Porque Cristo enviou-me não para batizar, né? Óbvio, ele não está aqui negando que ele não batizava, ele mesmo disse, né? Mas a questão é a ordem de prioridade, né? Mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E o último texto agora, com esse a gente conclui, Atos 16, versículo 23 em diante. Que aqui nós vamos ter um exemplo, meus irmãos, que ele é muito usado por católicos, por luteranos, por presbiterianos, metodistas, que daí agora não estou mais falando da questão do batismo, fugiu o nome, não, a questão do batismo como regeneração ali, né? Não é, mas agora a gente vai falar
isso como sacramento e tal, né? Mas a gente vai falar agora sobre o batismo, sobre a questão do pedobatismo, ou seja, do batismo de criança. Que às vezes se usa esse texto aqui de Atos 16 para tentar provar o batismo infantil. É um dos textos que às vezes, né, não só os católicos, como alguns evangélicos, mas dessa linha, né, dos que batizam criança, né, como os metodistas, presbiterianos, né, luteranos, eles tentam usar esse texto, é um dos principais textos que eles tentam utilizar para tentar provar o batismo infantil. Tá? E nós vamos ver se de fato, né, o texto ele prova o batismo infantil ou o credo batismo. Vejam, ó, só para os irmãos entenderem. Pedobatismo, credo batismo. O que é credo batismo? A diferença entre credo batismo e pedobatismo. Credo, ó, credo de crer. Ou seja, tu precisa crer para ser batizado. Então, o crer é um pré-requisito para ser batizado. E isso é o que nós cremos, é o que nós afirmamos. E é o que nós enxergamos na Escritura. Por isso que nós cremos e praticamos dessa forma. Agora, todos esses que eu mencionei, tanto a seita romanista como essas outras igrejas evangélicas, que erram nesse ponto doutrinário, eles são pedobatistas. Pedo vem no sentido de criança, ou seja, batizam crianças. Mesmo que aquela criança não tenha ainda a capacidade de, por si própria, exercer a fé. Então, ela é batizada numa espécie de fé emprestada. Aí, o que nós temos aqui, ó? Atos 16, 23. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? Olha a pergunta que tremenda. Que é necessário que eu faça para ser salvo? Nós já vimos que a salvação ela está atrelada à regeneração. Quando nós somos salvos, nós somos regenerados. Então, basicamente, a gente poderia também dizer que a pergunta dele poderia ser assim, ó: o que é necessário que eu faça para ser regenerado? O que é necessário que eu faça para nascer de novo? A gente poderia, né, colocar a pergunta dessa forma também. Aí, qual é a resposta do apóstolo Paulo? E eles disseram, aliás, de Paulo e Silas, né? Que eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, qual era o meio de salvação? O meio pelo qual eles seriam salvos? A fé. A fé em Jesus Cristo. Unicamente. Eles falaram assim, ó, eles não disseram assim, ó, não, ó, tem que ser batizado. E aí tá tudo certo. Tu e a tua casa vão ser todo mundo batizado e vocês vão ser salvos. Não foi essa a resposta. Obviamente, depois de crerem, eles foram batizados, como testemunha da fé. Mas o meio para que eles fossem salvos não era o batismo, mas sim a fé. A fé. Então, por isso, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. A casa seria salva pela fé emprestada do carcereiro? Ou a casa dele seria salva porque também creriam? Porque também creriam. Não era com a fé emprestada dele. E é o que a gente vai ver no texto. Vamos ver, olha só. E lhe pregavam a palavra do Senhor. Opa, pregação do evangelho aqui. E todos que, olha só, e a todos os que estavam em sua casa. Por isso que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, porque eles pregaram depois o evangelho, não só para o carcereiro, mas para todos da sua casa. Todos eles, então, ouviram a pregação do evangelho. Todos que estavam em sua casa. Lhes pregavam a palavra do Senhor, aliás, lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa.
E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Na sequência, ele e todos da sua casa foram batizados. Aí vai lá os católicos, luteranos, presbiterianos, metodistas, dizendo, ó, tá vendo? Todos da casa. Será que não tinha bebezinho ali junto, que foi batizado também? Bom, foi dito que foi pregado o evangelho para todos da casa. Então, se tinha um bebezinho ali, foi pregado para o bebezinho também. Mas, vamos lá. E sendo já, aliás, 34, ó, e levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa haviam crido em Deus. Opa, então quer dizer que se tinha algum bebezinho ali, esse bebezinho teve capacidade de crer também. E aí fica a questão, será que tinha algum bebezinho ali? Uma vez que diz que foi pregado para todos e que todos eles creram, será que tinha bebezinho ali? Será que vale, sabe, esse argumento, né, de um suposto silêncio? Na verdade, para mim aqui não tem silêncio nenhum. Para mim o texto é bem claro em dizer que todos esses que foram batizados foram todos que tiveram capacidade de crer. Lógico, se tinha uma criança ali, daqui a pouco com 5, 6 anos de idade, e que ela ouviu ali Paulo e Silas pregando o evangelho, e aquela criança com 5, 6 anos de idade creu, ok, foi batizada, mas porque ela creu. Não porque, né, era um bebezinho que não tinha condição, mas que, né, que acabaram batizando todo mundo. Não, meu irmão, não dá para tirar isso com base nesse texto. E, põe no slide ali, porque tinha aquela questão dos padrinhos, né? Aqui, acho que é o próximo. Isso, o que acontece? Com o passar dos séculos, né, mais para o final do segundo século, começa a prática do batismo infantil. Não era a prática inicial da igreja, mas também porque o batismo era por imersão. Né? Então, né, imagina pegar o bebezinho, botar no talo. Apesar de que, olha, sabe que na igreja ortodoxa, o batismo é por imersão de bebês. Os caras fazem bem rápido, assim, né? É uma... Tá louco, né? Mas, tanto é que às vezes dá problema, né? Tá louco. Misericórdia, né? Mas Deus vai cobrar desses homens, né? Interpretam errado a escritura, aí tem uma prática errada, e aí, né? Às vezes vem consequências terríveis, né? Dessas práticas, né? Mas, o que acontece? No catolicismo, então, romano, começou, né? Por mais que naquele primeiro momento nem existia ainda de fato, né? Uma igreja católica, apostólica romana, assim, né? Mas começou-se, né? Entre algumas igrejas, mais para o final do segundo século, a ter essa prática de batizar os bebês. Não era, tá, uma prática, tipo assim, generalizada, não era. Tanto é que ela foi contestada por muitos, mas ela foi se tornando cada vez mais comum. E lá pelo quarto, quinto século, aí sim, né, onde nós já temos uma igreja romana, né, ali instituída, né, mais estabelecida, assim, ali tu já tem algo mais generalizado, assim, nesse sentido da prática do batismo infantil. Isso não significa que não haviam igrejas fiéis que continuaram durante todo o período da Idade Média e tudo mais, batizando somente quem cria. Sempre houveram. Chamados de anabatistas. Por quê? Porque eram, né, por causa que eram os rebatizadores, ou seja, não aceitavam o batismo infantil. Então, se alguém, né, algum católico ia lá ter com eles lá, já era batizado de novo, né, quando cria. Né? Eram chamados anabatistas, né? Que é o que vem dar origem, né, aos batistas. Né? Mas, o que acontece? Então, no catolicismo surgiu então essa prática de batizar os bebês e, na sequência, então, uma vez que aquele bebê não tinha condição de professar arrependimento e fé, os pais faziam isso pelo bebê e eram chamados nesse contexto de padrinhos. Posteriormente, esses padrinhos
vamos dizer assim, foi sendo convidado outras pessoas, né, para serem padrinhos em vez dos pais. E lá no século VIII, foi daí estabelecido que os pais não poderiam mais ser os padrinhos dos seus filhos no momento do batismo. Teria que necessariamente sempre ser terceiros, né? E aí, então, essa ideia do padrinho, né, vamos ver aqui, ó, a função principal dos padrinhos é de fornecer aos seus afilhados uma educação cristã plenamente ortodoxa. Lógico, isso aqui, né, ortodoxo, entenda-se, né, dentro do padrão lá do catolicismo, né? Por isso, a necessidade de os padrinhos serem católicos, né, apostólicos romanos, né, para também, na cerimônia do batismo, eles agirem como representantes de uma comunidade de fé, constituindo-se garantidores da fé do candidato e do seu desejo de permanecer na comunhão eclesial, coisa que um herege ou um cismático não pode assegurar. Os padrinhos eram chamados de pais espirituais e no final do século VI, de compáters, né, compadres, né, ou copais, né, e as madrinhas de comadres, né, comães, o que sugere que eram vistos como copais espirituais. Aí o que acontece? Tem mais algum depois desse? Ou esse é o último? Aqui, ó. Um texto tertuliano datado de 198 a 203 menciona que era costume batizar crianças com os padrinhos falando em seu nome. O que acontece? O texto tertuliano, na verdade, o tertuliano está indo contra a ideia de batizar a criança. Ele menciona a prática, mas o tertuliano ele advogava que as crianças fossem batizadas o mais tarde possível, para que elas pudessem entender o evangelho, né, e tal. Então, ou seja, ele não estava concordando com a prática de batizar a criança, ao mencionar o batismo. Ele menciona porque era algo que começou, né, a acontecer. E aí, batizar o mais tarde possível, né, para que essas crianças possam, né, exercer a fé, entender o que estão fazendo. Mas documento conhecido como Tradição Apostólica, atribuído a Hipólito de Roma, falecido em 235, ao descrever como realizar a cerimônia do batismo, afirma que as crianças eram batizadas primeiro e de alguma delas, e se alguma delas não pudesse responder por si, seus pais ou alguém de sua família responderia por elas. Já se entende aqui que crianças não necessariamente eram bebês, né? Muitas vezes eram crianças. Aí, só quando ela não pudesse responder por si, ou seja, quer dizer que já estava começando a surgir a prática de batizar, né, bebezinhos que não podem responder por si. Mas veja que não é unicamente bebezinhos aqui, ou seja, a prática, né, não era unicamente como passou a ser, né, de batizar bebês. No começo, esses padrinhos eram os próprios pais naturais da criança, como enfatizou Agostinho ali em 408. Mas já um século mais tarde, o Corpus Juris Civilis mostra que eles foram substituídos quase completamente por terceiros nessa função. E em 1813, século VIII, né? Século IX. Eu disse antes século VII, né? Eu acho que eu falei ali, é século IX aqui, na verdade. O Sínodo de Mainz acabou por proibir os pais naturais de atuarem como padrinhos de seus próprios filhos. E é isso. Tá. O que acontece? Deus naturalmente instituiu os pais para serem aqueles que conduzem a criança na fé, no caminho do Senhor. Podem outros, né? Pode a igreja auxiliar? Deve. É óbvio que a igreja deve, né? Os irmãos em Cristo devem ajudar, devem auxiliar. O pastor deve ajudar. Mas aquele que foi estabelecido por Deus, primariamente, são os pais. Com essa ideia de padrinho, né? Um copai, é querer atribuir aquilo que é responsabilidade do pai e da mãe para terceiros. E depois eles vão e colocam, né, proíbem o pai e a mãe de ser aqueles que seriam os responsáveis. Porque tu vê que é uma responsabilidade de manter a criança na fé. É lógico, né, que naquele contexto, já numa fé herética, né? Mas, mesmo assim, dependente de... Né, tu vê que os princípios já estavam, né, todos distorcidos já. E aí, infelizmente, no nosso contexto brasileiro, as igrejas evangélicas, por causa de toda esse histórico, né, e essa prática, essa tradição do catolicismo romano, normalmente quando uma criança vai ser apresentada, né,
pode ver, frequentemente daí é chamado os padrinhos. Meus irmãos, nós não temos biblicamente prática de padrinho. A nossa fé é só a Escritura. Se a nossa fé é só a Escritura, quer dizer que o que nós cremos e o que nós praticamos é somente o que está na Escritura. E se é assim, para que nós possamos aceitar, né, essa ideia de padrinhos, nós precisaríamos encontrar isso na Escritura. Se nós não encontramos na Escritura, então quer dizer que nós não temos isso como uma prática. Infelizmente, né, eu já vi muito isso, inclusive, né, em outros anos, né, na Brasa mesmo já foi feito, né, apresentações de crianças assim, com padrinhos, e é engraçado, né? Eu lembro que tinha uma colega minha da Caixa, né, ela era legal, assim, né, como pessoa, assim, né, mas ela era espírita. E aí a filha de uma das irmãs lá da igreja, né, a menina, né, engravidou, só que aquela menina não era cristã, de fato, mas ela quis lá, né, levar, né, para apresentar e tal, né, foi apresentado. Aí quem era uma das madrinhas, né, minha colega espírita lá, tal, né? Então mesmo dentro, né, daquele conceito, né, tipo assim, não, mas é que vai ser para, né, levar a criança, então tá que a criança seja levada para o espiritismo, então, né, vê que é tudo errado, né, tudo, né, fora, assim. Então, assim, essa prática de padrinho, né, é uma prática católica, né, não tem nada a ver, né, com a Escritura, né, e por isso nós não adotamos essa prática de padrinhos. Por isso, quando somos convidados, né, a sermos padrinhos, assim, né, eu e a Marina, né, a gente declina, né, e a gente não vai lá, né, porque a gente não concorda com isso, não cremos nisso, né, então é isso, meus irmãos. A gente conclua aqui hoje essa parte do batismo, né, esse sacramento católico, né, mas né, e todo o entendimento errado que eles têm, né, sobre a ideia de batismo, as diferenciações que eles não fazem e tudo mais. Semana que vem a gente vai dar andamento, né, na questão dos demais, né, sacramentos, né.